Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Cris. Bom dia, Tomás. Bom dia, Eustáquio, o famoso Taquinho. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem, né? Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão nos ouvir. Olha, estamos aí, né, com Queiroz preso, né? Queiroz não, ele não foi preso, ele saiu da quarentena, o sujeito que fez a melhor quarentena no país, né? Antecipou até a chegada do coronavírus no Brasil, né? Ele já fez a quarentena antes, né? Antes mesmo do coronavírus eclodir na China, ele já estava de quarentena. Isso aqui é visão de longo alcance, né? Esse sabe muito das coisas, né? A grande questão é quais são as consequências disso para o futuro da governabilidade, eu acho, né, do Jair Bolsonaro. Que ao que me parece, o Bolsonaro ele tem sido pressionado de diversos lados. Tem, enfim, os diversos crimes de responsabilidade que podem ser atribuídos a ele, tem a questão do TSE, não é? E essa investigação cada vez cerca mais a família dele. Então eu me pergunto quais seriam as consequências da prisão do Queiroz para a governabilidade, para o futuro do governo Bolsonaro, que me parece de uma forma ou de outra ali, sempre com a faca no pescoço, em diversos frontes. Eu queria só fazer algumas pontuações. O que eu achei bem interessante, né, que esse desdobramento de investigação que levou à prisão do Queiroz, se a gente for lá atrás, né, recuperar, rastrear a origem dessa operação, é aquela operação Furna da Onça, que é um desdobramento da Lava Jato, que começou a investigar os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que, enfim, recebiam dinheiro para aprovar projetos do Sérgio Cabral, e aí se chegou, quando se estava investigando esses deputados, chegou-se na tal rachadinha, né, do Flávio Bolsonaro. E aí essa operação vem se desdobrando e chegou um momento até que parecia que ela estava meio que paralisada, né? E agora ela ganhou esse ímpeto que chegou até a prisão do Queiroz, que é um personagem chave, que, tentando fazer um paralelo com outras situações parecidas, recentes na história política brasileira, eu só encontro um paralelo possível, que é, no caso do Collor, o personagem PC Farias, né? Enfim, com todo o potencial de escândalo que isso traz. Mas voltando, só voltando nessa memória dessa operação, enfim, parecia que em algum momento ela estava paralisada, e a prisão do Queiroz vem justamente, né, agora nessa conjuntura em que o Bolsonaro sofreu vários reveses, vários, né? A manutenção da operação de fake news, a quebra de sigilo a manutenção não, a confirmação pelo plenário do Supremo, né, da legalidade, enfim, de que tudo foi correto na operação de fake news, na investigação de fake news do próprio Supremo, a quebra de sigilo de parlamentares bolsonaristas, enfim, foram vários. É a chamada tempestade perfeita que está se formando, ou que já está formada aí, que vai desabar a qualquer momento sobre o Bolsonaro. Então, é uma conjuntura particularmente sensível para ele, e tanto é que na sexta-feira, na quinta-feira, né, dia da prisão do Queiroz, ele foi preso de manhã cedo, e aí ficou aquela especulação, hoje o Bolsonaro vai dar um chilique, né? E ele afinou completamente na tal live dele, a transmissão que ele faz via rede social na noite de quinta-feira, ele estava pianinho, miando que nem um gatinho assustado, né? Então, acho que isso é um pequeno sinal aí que mostra o potencial de estrago que o Queiroz pode fazer, né? Não só o Queiroz, a mulher dele, no momento em que for presa, né? Ela pode também contribuir bastante com isso. Então, eu acho que completando um pouco o que a Cristina falou, a gente já tinha discutido aqui sobre a questão de revolta, sobre perspectivas do governo Bolsonaro, e a gente vai vendo que cada vez mais o governo vai tendo dificuldades.
Na economia essa semana, queria lembrar de uma coisa, que o IBGE divulgou nessa semana a PNAD, que é a chamada PNAD Covid, né, porque ela está sendo feita com uma metodologia um pouquinho diferente. E é uma coisa impressionante, porque é o seguinte, pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem menos da metade da população em idade ativa trabalhando. Isso é um recorde absoluto. E se você pegar o pessoal ocupado, ele dá 40% da população total brasileira. E aí a gente lembrando aqui Adam Smith, lembrando Marx, lembrando a teoria do valor, a gente sabe que só tem uma solução para qualquer país do mundo ele ter condições de vida adequadas, que a gente fala um país ficar rico, rico nesse sentido de qualidade de vida, se tiver trabalho, porque o trabalho é a fonte da riqueza. Então é o seguinte, quando você pega dados comparativos, por exemplo, vamos pegar China e Vietnã, que são países que estão até acima da média, né, na inserção, né, da população no mercado de trabalho. Eles chegaram a ter 60% da população ocupada. O Brasil tem 40% da população ocupada. É muito mais. Eu acho que eu já tinha dado um dado aqui, né, que a taxa de desemprego de subutilização da força de trabalho era 30% do IBGE, agora ela é maior. 20%, essa diferença entre 20% e 60%, isso representa 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas é toda a população da Espanha. A população ocupada da Espanha é menos de 30 milhões. Então é o seguinte, é claro que isso aí é efeito da pandemia, né, sobre o mercado de trabalho, mas o mercado já estava ruim, muito ruim, antes da pandemia, né? Então, eu acho assim, vai ficar difícil, né, para esse governo, que tinha uma expectativa que ia retomar a economia, com todas as reformas, etc., né, esse governo está entregando uma situação econômica muito pior do que ele entregou, né? Então, aí, juntando com todos esses fatos políticos, eu acho que a situação vai ficando insustentável. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Alberto, na verdade, que o Alberto fala, corretamente, que o Bolsonaro tenta compensar essas fraquezas com negociações no Congresso. A pergunta que eu colocaria para ele está ficando mais caro o passe do Congresso? Ou o Bolsonaro vai conseguir driblar essa? Não, todo mundo se aproveita, né? Essa saída do ministro da Educação estava praticamente certo, pelo menos as conversas que vinham de Brasília, que ele seria substituído por aquele Carlos Nadalim, que é um louco completo, é um católico radical, de direita, né? É uma Damares do catolicismo, só que a Damares é levada ao cubo, né? Muito mais radical que a Damares. Então, mas acontece o seguinte, que o Ministério da Educação já está todo dominado pelo Centrão, o FNDE, onde estão os recursos discricionários, todas as diretorias, com exceção de uma, são indicações do Centrão. Então, poderia ter um acordo, o Centrão toca as políticas reais e deixa uma figura em cima só falando para o público, né? Pão, né, com o Centrão, e circo com um eventual ministro com esse perfil. Mas pode ser que nem isso aconteça. A crise, né, deu uma sobrevida, o Weintraub ia ser demitido, demorou um pouquinho mais por conta do que aconteceu aí da prisão do Queiroz, e talvez, agora, certamente tem alguém no ouvido do Bolsonaro, um ou mais figuras importantes, dizendo, não dá para botar esse cara aí no Ministério da Educação, não, tem que botar alguém sério, né? Chega de brincadeira. Então, isso é uma oportunidade, sim, para o Centrão entrar mais. O Centrão não garante que o governo vá continuar, mas também tudo tem inércia, né? A minha análise toda está baseado basicamente na inércia, né? As instituições sempre estiveram funcionando. 1 ano e meio de mandato para acontecer tudo isso é um período curto. No passado, isso demorava 4 anos para acontecer, 3. Né? Esse período se acelerou por quê? Por conta de várias legislações que vêm sendo aprovadas nos últimos anos que permitiram isso. Então, até o caso da prisão do Queiroz é interessante, né? Porque no primeiro ano de mandato, o presidente tem sempre uma aceitação maior, não só da sociedade, como de todo o sistema político, por conta da lua de mel. Se o Queiroz tivesse sido preso, por exemplo, há 1 ano atrás, talvez ele conseguisse um habeas corpus do Supremo. Hoje, o clima não é nem um pouco favorável para ele obter um habeas corpus.
Então, até desse ponto de vista, as instituições foram sábias, né, digamos assim, do ponto de vista de deixar Queiroz preso. É claro que essa sapiência consciente não existiu, né? Eu estou simplesmente interpretando, né? Como ele tivesse sido preso na hora certa, né? Na hora que ele vai ficar preso. Ele foi preso e já era, vai ficar preso. Né? Não vai ter habeas corpus. Eu tenho uma pergunta para todos vocês. Quero ouvir a opinião de vocês sobre uma questão. Antes, lembrando só o seguinte, isso que o Alberto mencionou, até nisso eu vejo um rápido paralelo com os estertores do governo Collor, digamos assim, quando, enfim, diante da crise, ele foi aconselhado a criar um Ministério de Notáveis, e, inclusive, a imprensa noticiou essa semana, né, logo após a prisão do Queiroz, já tem matérias especulando que os militares do governo, né, os generais em posição de maior destaque no governo Bolsonaro, estariam conversando, não teriam sugerido ainda para o presidente, mas estariam conversando entre eles sobre a possibilidade de se formar um Ministério de Notáveis. Na época foi até quando começou essa mexida no Ministério do Collor, foi o Jorge Bornhausen, do então PFL, que, digamos assim, ficou encarregado desse Ministério de Notáveis, que todo mundo sabe que não deu certo e deu no que deu. O que eu queria, mas enfim, eu estou falando isso por quê? Porque a especulação que eu li, especulação não, enfim, notícias em off, né, que saíram nos jornais da sexta-feira, né, falam dessa articulação entre generais para, digamos assim, formar esse Ministério aí de Salvação, esse Ministério de Notáveis. E aí o que eu queria perguntar para vocês como é que vocês acham que os militares vão reagir diante do fator Queiroz, né? Ele foi preso recentemente, mas os celulares foram apreendidos, tem muita informação nesses celulares, enfim, tem outras pessoas que estão sendo buscadas pela investigação, ou seja, o potencial de estrago é muito grande. Os militares ficariam, digamos assim, tentariam segurar o leme, né, para impedir uma perda de controle dessa situação. Qual que deve ser, na opinião de vocês, a reação dos militares diante do fator Queiroz? Cris, se eu posso tentar dar uma resposta para você, primeiro dizer que eu concordo muito com a comparação com o Collor. Não sei se é uma aproximação muito rápida, porque a gente viveu essa situação de uma forma ou de outra, mas toda vez que tem notícia nos últimos dias sobre o Bolsonaro, eu lembro do Collor. Eu era muito pequena, claro, quando tudo aconteceu, mas são histórias que chegaram a mim, que eu estudei também, e sempre faço o paralelo. Eu pensei exatamente no que você falou na sua primeira fala, que o Queiroz tem um quê de PC Farias, assim, um arquivo, inclusive, que tem que ser protegido, porque deve ter muita gente querendo transformar esse arquivo em arquivo morto, né? Mas eu, respondendo a sua pergunta e fazendo um comentário sobre o que o Alberto disse, eu acho que o Bolsonaro não é um presidente normal, não é um presidente comum como os outros. Então, se por um lado parece que essa reação veio muito rápido, 1 ano e pouco, para que ele fique, por assim dizer, na corda bamba, eu acho que o Bolsonaro ele encomendou um pouco isso. O seu estilo político é um estilo acelerado, enfim, o ciclo de notícias no mundo inteiro, nas últimas décadas, já tem tendido a se acelerar. Por uma série de fatores, não é? Acho que tem vários autores filósofos que falam sobre a aceleração da nossa época. As redes sociais digitais, então, fizeram com que realmente a gente tenha, às vezes, por dia, mais de 3, 4 ciclos de informação. E o Bolsonaro, por si só, ele é um fator que acelera a própria aceleração, não é? O seu jeito intempestivo, errático, enfim, de reagir, realmente acho que faz com que enfim, o tecido social se esgarce muito mais. Então, nesse sentido, eu acho que isso explica um pouco, talvez mais do que o funcionamento ou não das instituições, também a velocidade para que tudo isso tenha acontecido. E aí, para responder a sua pergunta, mas também fazer uma provocação ao Alberto, queria saber a opinião dele sobre isso, que é o seguinte, chegamos a um ponto no Brasil em que, se fosse qualquer outro presidente, ele já teria caído, estaria numa situação ainda mais frágil, porque ninguém estaria se perguntando se fosse tanto Collor, quanto Dilma, quanto Fernando Henrique, quanto Temer, qual a opinião dos militares
sobre isso. Desde a redemocratização, a opinião dos militares, a gente nem sabia nome de militar, quem é general, quem é, enfim, está nas altas patentes, comandante do exército, a gente não sabia. E com o Bolsonaro, porque existe sempre essa retórica, mas uma retórica que, enfim, está aí presente, de golpe, de intervenção, de rompimento, nós sempre nos perguntamos, o que os militares vão fazer? Qual a opinião dos militares? O Bolsonaro deu o poder para os militares. E, claro, as Forças Armadas são uma instituição que tem algum funcionamento. Mas eu me pergunto se a gente pode dizer que num país em que a opinião dos militares é tão levada em conta, se realmente as coisas estão funcionando dentro da democracia normal. Assim, acho que, enfim, existem contrapoderes, não é? Também eu acho que nenhuma instituição seja monolítica, então o Judiciário tem várias partes, o Ministério Público tem várias partes, as Forças Armadas têm várias partes, o Congresso tem várias partes, o próprio Executivo tem várias partes, mas, então, acho que esse funcionamento, não sei, eu colocaria ali algumas ressalvas, queria saber a opinião de vocês. Táquio. Não, pode falar, Alberto. Eu sempre vejo você movimentando, suas expressões faciais me dizem, eu quero falar, eu sempre fico aqui de olho nas suas expressões faciais. Não, é isso. Pensando alto só. A situação é que a gente está diante de um governo que não tem plano para nada. Basicamente isso, alguém que... Né, se eu pudesse dizer... Primeiro, eu sempre digo, e está aí, né, as pessoas só cedem às evidências empíricas, né, não é que eu diga, né? É que eu venho mostrando evidências empíricas do funcionamento institucional desde o início. Instituições são coisas seculares, né, que não acabam da noite para o dia, são construídas muito lentamente, não são coisas egoístas. O que eu chamo de algo egoísta? É algo individual. O indivíduo tem lá a vontade dele. Egoísmo sem julgamento de valor, né? Egoísmo no sentido de que é individual mesmo, né? A instituição é algo coletivo, é algo da política, é algo social, é algo histórico. E dentro da instituição tem um estoque de saber muito grande, e esse estoque de saber é um estoque de saber social, é um estoque de saber que liga os mortos com os vivos, quer dizer, as instituições, o Supremo Tribunal Federal existe no Brasil desde 1609, quando levava o nome de Tribunal da Relação e ficava em Salvador. E várias práticas, né, daquele Tribunal da Relação de Salvador até hoje são adotadas pelo Supremo, práticas até que eu discordo, que eu acho que poderiam ser mudadas, mas é só para mostrar que isso é um saber secular, e é um saber não egoísta, porque ele vem sendo depositado por diversos atores no decorrer de muitos anos, né? E isso, elas não acabam da noite para o dia ou não deixam de funcionar, as pessoas já adormecem. Não existe esse negócio de instituição adormecer, né? Para a instituição adormecer, precisa que as pessoas não vão trabalhar, né? Coisa que não acontece. Então, elas sempre estiveram funcionando, né, e são tocadas por seres humanos, né? Se tem uma instituição hoje que está sendo mal tocada no Brasil, é a Presidência da República, não tem a menor dúvida, não tem um plano, não tem nada, né? E o que mais comenta aí, né, todo mundo quer saber o que os militares dizem, não dizem, e eu não quero, eu acho que eles são irrelevantes. Quer dizer, por exemplo, Luiz Eduardo Ramos andou dando uma declaração semana passada, no dia seguinte, no mesmo dia, já disseram para ele, você vai para a reserva. Os próprios militares estão dizendo, você não vai dar declaração desse tipo estando na ativa, não. Então, só que isso ninguém chama atenção, a pessoa só chama atenção da declaração que ele deu, né? Ontem apareceu o ex-presidente do Supremo Tribunal Militar criticando todos os militares que estão no governo. Quer dizer, são poucos que aparecem em público. A instituição militar, até, né, por sua natureza, é uma instituição muito opaca. Não é um Congresso, não é a Câmara, o Senado, que é algo aberto, você entra lá, conversa com qualquer deputado, eles te dão qualquer informação. Não é assim, né? E mesmo diante disso tudo, estão todos quietinhos aí, quer dizer, estão ocupando os cargos, as pessoas falam, ocuparam 3 mil cargos, 3 mil cargos. Fora do Ministério da Defesa e da GSI, eles só ocuparam 300 cargos. De 25 mil cargos comissionados. Foi feito um levantamento essa semana. Os 3 mil cargos que todo mundo fez no Ministério da Defesa. Quer dizer, então as pessoas ficam fazendo alarmismo em cima de coisa, né, fantasiosa, na minha visão, né, o que atrapalha as ações, evidentemente. Alberto, mas esse ponto, desculpa te atropelar, Taquinho, mas é só porque eu quero voltar ao tema de como os militares reagiriam
com o desdobramento dessa investigação, se a investigação, enfim, provar o que parece já evidente, mas, enfim, a investigação e um eventual processo judicial, tem que ter provas e tal, e etc., obviamente, mas ficando clara como a luz do meio-dia, digamos assim, a conexão da família Bolsonaro, do Queiroz, enfim, com grupos milicianos, porque, para mim, esse é o ponto principal. Claro que o esquema de rachadinha, isso não é um crime, né, é corrupção, né? Aliás, não se trata, no caso do Flávio Bolsonaro, tem rachadinha, mas tem o puro e simples funcionário fantasma, né? A própria mulher do Queiroz era funcionária do gabinete e nunca foi buscar o crachá de funcionária. Ainda assim, continuou recebendo salário. E aqui um parênteses, né? A Assembleia Legislativa do Rio mostra esse simples caso, mostra esse liberou geral na Assembleia Legislativa do Rio que uma funcionária nunca aparece para trabalhar, sequer vai buscar o crachá e continua recebendo, salário sendo pago todo mês, ou seja, não há mecanismo de controle nenhum, né, sobre o dinheiro público na Casa de Leis, na principal Casa de Leis do Estado do Rio de Janeiro. Mas, enfim, fecha parênteses. Enfim, rachadinha, funcionário fantasma, isso tudo é grave, é corrupção, mas eu acho que o mais grave nisso tudo, né, que essa investigação obviamente está se debruçando e é o que precisa ficar provado, é a conexão com milicianos aqui no Rio de Janeiro. Enfim, diante disso, né, como os militares reagiriam? Eles ficariam com Bolsonaro até o fim? Cris, surgiram já, por exemplo, o TCU já está investigando denúncia de corrupção dos militares. Já teve pesquisa publicada essa semana mostrando a piora da imagem dos militares. Então, eles estão preocupados, evidentemente. Viram que entraram numa canoa furada. Essas investigações do Queiroz, elas não têm o poder de tirar Bolsonaro da presidência, porque você não pode tirar um presidente da República por crimes cometidos antes do início do mandato. Tá? Tudo isso é relativo a crimes antes do início do mandato, se ficar comprovado o crime. Mas elas têm o poder de enfraquecer politicamente, né? Eu acho que é isso que está em jogo, né? E aí vai depender de muitas outras coisas. Depende de uma piora dele junto à opinião pública, depende de manifestações de rua pedindo a sua saída. O processo de afastamento de um presidente não é um processo repentino e mágico. É um processo que exige condições muito demandantes, são condições muito difíceis de todas se conjugarem ao mesmo tempo. Basicamente isso, a ciência política já estudou isso empiricamente, quer dizer, você tem que ter uma perda muito grande do apoio da opinião pública, você tem que ter manifestações de rua, tem que ter um grande escândalo de corrupção, pode ser fora do mandato, sem dúvida nenhuma, tem que ter brigas com o Congresso, né? Brigas catastróficas com o Congresso, ou se não tiver isso, tem que vir uma avalanche e empurrar o Congresso contra o presidente. Só que essas condições não existem ainda, elas podem estar se formando. Mas não existem ainda. Se elas existirem, uma conversa que circula em Brasília é o seguinte: olha, vai ser um esforço muito grande para tirar Bolsonaro. Como é que a gente vai só tirar Bolsonaro e deixar o Mourão? Vamos logo degolar os dois ao mesmo tempo. E aí, evidentemente, isso tudo seria conversas entre políticos. Isso acontece por meio das instituições, eles conversam entre eles. Deputados, senadores, juízes, juristas, né? Vamos dizer, olha, vamos caçar pelo TSE, né, para cortar logo o mal pela raiz. A gente tira logo os militares, tira Bolsonaro, a gente não confia em nenhum deles. Só que as condições para que essas conversas aconteçam ainda não existem. Esse é que é o grande nó da questão. É algo muito grandioso. O Queiroz em si, o que está acontecendo agora, não é suficiente para tirar Bolsonaro. É isso que eu estou querendo dizer. Tudo é muito pesado, tudo é muito gigantesco, né? Da mesma forma que as instituições nunca deixaram de funcionar, uma coisa episódica do Queiroz, sem mais coisa vindo junta, você não consegue tirar um presidente da República, que também é gigantesco, a presença de um presidente da República, a eleição de um presidente da República, o seu exercício de poder. Alberto, nessa linha aí da presença dos militares, existe essa discussão hoje que os militares estão como um poder moderador, né? Que não existe, mas que eles estão colocando. Como que você vê essa questão? Quer dizer, que
os militares, na prática, ele vai contornar as instituições aí para manter o Bolsonaro. Eu acho que o máximo que eles devem estar moderando hoje é o humor de Bolsonaro. O resto eles não moderam nada. Eu estava vendo de um debate, né, do artigo 142. As pessoas estão todos conversando sobre o artigo 142 da Constituição. Não está ninguém conversando sobre isso. Se for a Brasília e ver o que os deputados estão conversando, estão todos conversando sobre cargos no governo. Não tem ninguém conversando sobre o artigo 142. Isso é uma conversa de Twitter, isso é uma conversa... Sim, os ministros do Supremo têm que se pronunciar a respeito disso, né? Está na mídia, né? Mas isso não é uma conversa dentro do mundo político. O mundo político não está nem aí para isso, ele sabe que isso é irrelevante. É absolutamente irrelevante. Entendeu? Estão enquadrando os militares aí, né? Os militares ficaram chateados. Eu acho que o Celso de Mello errou, eu escrevi sobre isso, quando ele disse lá que os 3 ministros militares, se não depusessem, iam ter que depor sob vara, né? Não precisava ter escrito aquilo, bastava ter escrito. Juristas sabem muito bem escrever com sutileza. Olha, caso não queira depor, nós utilizaremos os meios legais necessários a isso. Quer dizer, são coisas desnecessárias aí que o Celso de Mello andou fazendo. Dado o nível de conflito, você não gera mais, você deixa o conflito que realmente importa. Essa é a minha visão, entendeu? Mas eles não moderam nada. O máximo que eles podem fazer, já que são ali convivas de Bolsonaro no mesmo andar do Palácio Planalto, é tentar moderar o humor de Bolsonaro, tentar demover Bolsonaro de algumas decisões, de algumas falas. Eu acho que isso eles fazem, porque eles têm a cabeça no lugar. Mas eles sabem que eles não têm poder. Fazem mal, como mostra bem aquela reunião do dia 22 de abril, né? Que o Bolsonaro falou barbaridades ali, todo mundo quietinho, caladinho, né? Mas o Cris, ele é o presidente da República, ele foi eleito, ninguém ali tem voto, só ele tem voto. Teve 57 milhões de votos, ele manda mesmo, né? Se você tem voto, você manda, não tem conversa. Não, mandar ele manda, quem tem caneta é ele, mas o papel dos ministros é justamente, às vezes, até se contrapor, alertar, ou aquilo que o Chico Buarque resumiu de uma forma muito simples, né? Tem que ter alguém que diga, olha, não faz isso porque vai dar merda, desculpa o palavreado. E ali todo mundo baixa a cabeça, ali ninguém mas fala uma reunião filmada, né? Ninguém iria se comportar diferente. Certamente alguém conversa com ele, né? Alguém tem abertura para falar, porque é difícil, é um presidente da República, muito autoritário, né, que faz questão de mostrar que tem poder, ou seja, é uma pessoa insegura, né, e aí a pessoa também fica com receio embaixo dele, né, de se contrapor a ele e perder o cargo, porque também é bom ser ministro, né, não tem a menor dúvida disso. Se eu posso fazer um comentário, primeiro que essa coisa do artigo 142, isso é papo, acho que foi o ministro Barroso que falou, de terraplanismo, não é? Isso aí é papo de maluco, tem que ser muito analfabeto para ler o artigo 142 e entender qualquer coisa do tipo que os militares são poder moderador. É assustador que algumas pessoas tragam isso para o debate a sério, concordo com o Alberto nesse ponto. E vou fazer uma provocação aqui, mas eu acho que presidentes da República que tenham, por razões, enfim, pessoais, de gênio, uma formação como a do Bolsonaro, eles não são controláveis. Então, se os militares acharam que iam colocar o Bolsonaro lá para controlar ele, não tem como. E assim, eu vou fazer uma comparação de 2 pessoas que eu acho que são muito diferentes em muitos sentidos, mas eu acho que tanto o sonho lá atrás de que a Dilma seria controlada por sei lá quem, pelo Palocci que fosse, ou pelo Lula, por alguém, quanto o sonho hoje de que o Bolsonaro seria controlado, a pessoa é presidente da República, ela tem a caneta na mão. Se ela tem um gênio forte, e os dois tinham, são pessoas muito diferentes, tá? Projetos políticos absolutamente distintos. A Dilma é uma pessoa que tem uma história ligada à democracia, o Bolsonaro tem uma história ligada a tentar detonar a democracia, mas para dizer que é isso, presidente da República você não controla, você não consegue botar bedel, não tem bedel para presidente da República. O presidente da República precisa ser, a gente precisa saber disso na hora de eleger, precisa ser pessoa capaz de ouvir, uma pessoa capaz de, enfim, conciliar, uma pessoa capaz de fazer meio campo, e acho que eu faço essa comparação, eu sei que talvez alguém vá reclamar aqui nos comentários, e de novo, eu respeito muito a presidente Dilma e eu não tenho nenhuma simpatia pelo presidente Bolsonaro, mas os dois são pessoas de gênio forte, e aí você não controla. É isso mesmo, não controla. Na hora que a pessoa senta ali e tem a caneta na mão, ela sabe o poder que tem.
Agora, eu falei aqui daquela reunião ministerial, claro que ali, até por ser uma reunião todo mundo junto, dificilmente ali alguém faria o contraponto, até porque naquela reunião ele estava descontrolado, né, o Bolsonaro, que é quase como ele está o tempo todo, né, descontrolado. Mas eu duvido que mesmo na relação interpessoal, que alguém se contraponha a ele, ou por apego ao cargo, ou porque concorda com ele, mas ele não há ninguém naquele ministério que faça um contraponto a ele. Olha, isso é normal do exercício do poder, é difícil fazer o contraponto a quem está no topo, né? O governador de estado, o prefeito, não é algo simples. Não, eu cobri presidência FHC, cobri presidência Lula, cobrir um pedaço da Dilma. Tem ministros, e o papel deles é também isso. Tem ministros que se contrapõem, chegam e dizem assim, aconselham o presidente, digam, olha, presidente, não é por aí. E isso a gente não vê, só no caso do Bolsonaro. E ainda sobre o artigo 142, eu acho que o Fux, naquela decisão, botou uma pedra nesse assunto, só mesmo essa ala ideológica desvairada que apoia o Bolsonaro para ver o artigo 142 como interpretar o 142, dar essa interpretação completamente distorcida de que Forças Armadas são poder moderador. Agora, volto a falar aqui, concordo com o que o Tomás falou lá atrás. Concordo com o Alberto, em parte, concordo com o Tomás também. Acho que os dois estão fazendo, colocam coisas importantes. Mas realmente é difícil você dizer assim, as instituições estão funcionando no Brasil quando a gente, a todo momento, se preocupa com a opinião dos militares. Mas e os militares? A reação dos militares, né? Concordo com você, Alberto, as instituições funcionam, mal ou bem, com erros, com marchas e contramarchas, né? Mas essa preocupação com a reação dos militares a todo momento, isso não pode ser considerado uma coisa normal na nossa democracia. Fazendo desculpa, pode falar, Taquinho. Não, pode falar que eu vou colocar outro tema, pode falar depois. Sim, não, eu ia fazer dois comentários. O primeiro, de novo, sobre o artigo 142, mas fazendo uma provocação, tem que ver quem é que vai ser o novo ministro da Educação, porque aparentemente, enfim, o analfabetismo reina, tanto no ministro que saiu, quanto nas pessoas que leem a Constituição, enfim, como se estivesse lendo, não sei o quê. E o segundo... Não, pode falar, Taquinho. O segundo ponto, acho que também iria entrar em outra celeuma. Mas só para lembrar, Taquinho, chegamos ao nosso tempo, hein? A sua intervenção provavelmente será a última. Então, porque tem um tema que a gente não pode deixar de falar, que é a pandemia, né? Porque a gente está falando de descontrole, porque as instituições estão funcionando, etc., e a pandemia está correndo solta, né? Então, assim, eu acho assim, que é interessante ver essa semana, porque é o seguinte, a semana passada, a gente teve pela primeira vez, desde o início, uma redução do número de mortes. Foi pequena. Na 23ª semana epidemiológica, nós tivemos 1.014 mortes por dia na média da semana. E na 24ª semana epidemiológica, nós tivemos 980 arredondado. Então, houve um pequeno aumento. Isso tinha uma certa esperança, né? Que a partir então da semana passada a gente começasse a diminuir a quantidade de mortes. Eu fiz um artigo essa semana, exatamente pensando nisso, para avaliar nos outros países o que acontece. Depois que a gente chega no pico, o pico aqui no Brasil foi quase 1.500 mortes por dia. Depois que a gente chega no pico, nos outros países, o que aconteceu depois do pico? Né? Ou seja, com o lado direito da curva. Né? E o que eu vi nos outros países é o seguinte, no mínimo 2 vezes mais mortes do que do lado esquerdo. Mas tem vários países que são 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Ou seja, o lado direito da curva, tá? ele provoca mais mortes do que o lado esquerdo. Ou seja, no período de subida, que está tendo muita morte, no conjunto, é menos do que no período de descida. Né? Então, nós estamos aqui com 50 mil mortes. Tá? Se o pico foi há 2 semanas atrás,
a gente vai chegar em 100 mil, 120 mil mortes no mínimo. Mas se o pico for essa semana, a gente vai chegar a 150 mil, pode chegar até 200 mil mortes, né? E eu fico impressionado porque é o seguinte, ontem eu vejo as notícias, e aí é o seguinte, São Paulo liberou, começou a bater recorde de novo em São Paulo, né? Belo Horizonte, né, que era o exemplo, tal, começou, é claro que é muito menos do que os outros lugares. Curitiba, né, Campo Grande, todas as cidades que tinham poucas mortes, elas começaram a aumentar. Mesmo cidades como Fortaleza, né, que estavam diminuindo, começaram a aumentar. Então, eu fiquei vendo o noticiário ontem, Queiroz para cá, ministro da Educação para lá, e a pandemia correndo solta, né? Então, assim, é muito preocupante essa situação, porque, assim, provocando de novo, né? As instituições estão funcionando e o vírus está correndo solto. Olha, o Flamengo jogando com o Bangu. Até o futebol voltando. Pessoal, hoje eu me lembrei, hein? Inscreva-se, curta o vídeo, é importante curtir o vídeo, comente, a gente lê os comentários, né? Nós lemos os comentários, as pessoas pediram que a gente falasse um pouco menos da pandemia, atendido aqui hoje. Um grande abraço. Mas a pandemia continua aí, como o Taquinho falou, continua fazendo seu estrago, e meu medo, viu, Taquinho, todo o sacrifício que a gente fez até agora, de quarentena e tudo mais, né? Tudo isso ser em vão, porque essa quarentena que nunca foi a ideal, começou a ser flexibilizada, né, no momento em que ainda não deveria ter sido flexibilizada, né? Então, compartilho da sua preocupação. E o que, assim, só para terminar, porque assim, vários países a gente já está falando da segunda onda, né? E particularmente o Irã está numa situação muito séria, porque estava parecendo que estava terminando, e teve uma segunda onda de casos, e agora está aumentando bastante o número de mortes. Agora, no Brasil, não é nem segunda onda, aqui é um tsunami, né? Porque ela não parou, né? Ela deu uma arrefecidazinha e continua. Então, nós estamos diante de um tsunami, e eu acho que, assim, com pouca mobilização da sociedade para conter esse tsunami. Pessoal, um grande abraço, bom dia a todos, boa semana a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Thank you.